Matei o chefe! Rapaz, esse é o Matei o Chefe, que vai falar do quê? De games de RPG do PlayStation 1. Um assunto que eu gosto pra caralho, só que é o contrário. A animação. Eu sou o Vivard e tô aqui com o Mário, que tá muito animado. Dá pra perceber aí que vocês já viram que pulamos o Shinkoio, exatamente que o fato do Shinkoio tá fora já foi um gatilho pra gente aqui conseguir gravar esse episódio. Vivard aí já teve sua participação magma, que a gente sabe que depois disso não vai quase aparecer, coitado. Acabou, depois eu volto só nos créditos. Vai sim, vai sim. Exatamente. E já que estamos aqui para falar de RPG do Play 1, tem que chamar quem? O nosso queridão Quinho. Aí, tô muito feliz de falar de um dos meus assuntos, talvez meu assunto favorito de videogame aí. E vamos que vamos, quem tá aqui também é um outro entusiasta aí de RPGs de PlayStation 1, o nosso querido Pedro, o advogado. E aí? Aê. Bom, vamos falar de RPG, vamos falar de coisa boa. Bora. Vamos falar do assunto do momento. O que os jovens mais querem saber nesse dia. E hoje eu vou ser o Shinkoi, hein? Eu vou meter uns RPG aqui que só saiu no Japão, mano. Só uns bagulho fudido aqui, velho. O Quinho sempre reclama do Shinkoio vindo contando todo o passado, o nascimento do vô do cara que fez o jogo. Aí a gente combinando a pauta aqui, o Quinho. Não, mas e não vai contar de como surgiu as histórias? Fala lá o Shinkoio ali, ó, aparecendo aí, ó. Hoje vai ter coisa pra falar. E vamos pro episódio. Vamos! Lembrando, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, dá 5 estrelinhas pra gente no player que você ouve. Se você ouve a gente no YouTube, dá like no vídeo e segue a gente lá também. Comente, seja lá onde for. E o mais importante, compartilhe o Matei o Chefe com a sua galera. Eu acho que uma das coisas que a gente deveria começar falando aqui, né? Já que estamos sem o Shinkoio, precisamos encarnar um pouquinho, assim, sentir o Shinkoio dentro da gente. Que delícia. Então a gente tem que começar assim. Bem, meus amigos, vamos não sei o que lá. Só falta mandar os as, né? Zaz. A gente tem que falar sobre como era o Zeitgeist na época que saíram os... A gente vai falar. Na época que saíram os RPGs do PlayStation 1. Então, pra começar e dar um pouco de contexto aí, o PlayStation 1 ele é meio que o sucessor espiritual do Super Nintendo, como o Mario falou, ele pode elaborar um pouco mais, até. Ah, não, o Quinhosa é bem isso mesmo. Ele era um videogame que era pra ter sido a continuação, né? É. Isso daí é uma história que todo mundo já ouviu falar 1 milhão de vezes. Tem até o protótipo ali, que a Nintendo chamou a Sony pra fazer um console em conjunto, no final acabou abandonando, e ia ser o PlayStation, um nome separado ali, o Play Espaço Station. E aí acabou não sendo, e a Sony falou, quer saber? Vou fazer mesmo. E o resto é história. Sim, e eu acho que o que é mais importante aí é que, assim, pra também dar o Zeitgeist aí, como o Pedro falou, o Zeitgeist do momento, hoje você tem acionista, hoje você tem mão pra molhar, hoje você tem cara, developer tentando competir com um prazo impossível, então os caras não conseguem inovar, os caras não conseguem ser muito criativos em fazer jogo novo. Ou seja, você tem capitalismo nível hard. Na época do Super Nintendo e principalmente do PlayStation 1, e por isso que os RPGs eles viraram esse fenômeno, eu não sei nem se esse número tá completo, tá? São 421 JRPGs de PlayStation 1. Caralho. Fora os que não são também considerados JRPG, que foram feitos no Ocidente, não um ou outro. Mas na época do PlayStation 1 ficou conhecida como a era dos JRPGs, né? Nas outras plataformas, elas não eram conhecidas por ter RPGs memoráveis e tudo mais. As contemporâneas ali do PlayStation, pelo que eu me lembro, assim, não só que elas não eram muito difundidas, mas assim, cara, você vai falar de RPGs no Nintendo 64? Então... O Saturno tinha ali só meia dúzia de títulos, mas nem se compara ao PlayStation 1. Não, nem se compara. Os jogos que tinham no Saturno também acabavam saindo pro PlayStation 1, tipo o Star Ocean, o Lunar, foram jogos que saíram em multiplataforma. Nessa época, a gente tinha, além do PlayStation 1, o Super Nintendo, ele ainda tava ali, né? Chrono Trigger, por exemplo, saiu em 95, já tinha PlayStation 1 nessa época. Você tinha também o Sega Saturn, né? Você tinha, acho que já o Neo Geo. O Neo Geo era muito focado em jogo de luta, né? Não, já era até anterior.
Então, mas ele era um arcade de luta, né? Ele era um arcade na sua casa. Essa era a pegada do Neo Geo. Você tem o MVS, o AES, que é o mesmo sistema, só que caseiro e fliperama. E ele era contemporâneo do Super NES, né? Aí teve o Neo Geo CD, que também era da mesma época, e aí sim, teve o 3DO, que foi a primeira 32 bits que eu me lembre. Depois, Sega Saturn, PlayStation e tal. Jaguar. O Jaguar... Teve o Jaguar CD, era bizarro. Esses aí, eles nem... Aliás, esse ponto que o Quinho tá falando, que é da criatividade, porque você não tinha tantos olhos ali focados pro videogame, que eu acho que essa que é a pegada. Assim. Hoje em dia, como a indústria dos videogames ali, os caras viram que, é uma a indústria de entretenimento que mais dá dinheiro, então se voltou todos os olhos ali dos investidores e tá virando aquela coisa genérica ao máximo, né? Uhum. Mas naquele tempo não era isso. Um paralelo meio absurdo ali, mas vocês vão entender, eu acho que é igual pensar no Ultimate Fight. Porque nessa época, o Ultimate Team Fight, o cara entrava um maluco de kimono, com uma luva numa mão, lutando com outro maluco de sumô, tá ligado? E era isso, era cada estilo vindo e lutando. E hoje em dia é todo mundo com a mesma roupa, tudo super padronizado. Então acho que é um pouco dessa pegada. E os videogames eram assim também, né? Só esses exemplos que a gente citou, cada empresa tava tentando a sua, quebrava, tentava outro, foda-se. Nem falamos do Dreamcast, também tanta coisa saindo e morrendo. Mas... Deixa eu colocar uma... Se eu estiver falando groselha, vocês me puxam a orelha aqui. Você pode falar que a gente tá errado. Com perdão da palavra, excelência, você acha que teve a ver essa explosão de RPG no PlayStation, não só porque era a plataforma mais popular na época, mas também porque o lance da memória externa deles ajudava também a você salvar o jogo e salvar o jogo de formas mais complexas e não precisar da memória interna de um cartucho para isso? Você tava falando mais da questão do memory card ou do CD mídia física? Dos dois. Eu acho que assim, são as duas coisas... Não, eu acho que as duas coisas ajudaram, né? Também a mídia física, porque a partir do momento que descobriram, olha, vamos fazer um RPG aqui de 3 CDs e dane-se, isso ajudou, obviamente, a contar histórias mais longas, né? E ter mais estofo gráfico para você contar histórias mais longas. E também o memory card de você, por exemplo, olha, ok, eu não sei se isso é um fator que poderia ter ajudado ou não, posso estar enganado, mas eu acho que eles foram, o PlayStation também foi pioneiro nessa questão do memory card, né? Eu não lembro se ele foi pioneiro, mas foi o primeiro lugar que eu vi. Eu acho que é um conjunto de tudo que estava acontecendo naquele momento, porque assim, a experimentação de developers, depois do Super Nintendo, se eu não me engano, eu acho que as empresas começaram a ficar multimilionárias nessa época aí, né? Então você tinha mais recurso, você tinha mais dinheiro para gastar, você tinha a questão da criatividade ainda, porque o videogame não era um negócio blockbuster. Hoje a indústria do videogame dá mais dinheiro que a indústria de Hollywood, né? Se eu não me engano. É, mais ou menos, né? Porque aí eles estão somando jogo de celular, jogo online, tá ligado? Que é tipo outra pegada e que gira uma grana do caralho. É tudo jogo! Mas quando fala isso, o nego acha que é tipo a indústria de videogame, tipo, vamos fazer um Last of Us que a gente vai encher o cu de dinheiro. Não é. Não, e o grande problema é que não é só o fã do videogame que entende isso, o investidor também. É só você lembrar quando saiu o Pokémon GO que as ações da Nintendo bombaram. Os caras, amigo, não é da Nintendo. Os caras, caralho. Entendeu? Então eu acho que a indústria de videogame AAA, jogos narrativos de pai triste e tal, essas porra, tá sofrendo por causa desse nicho também do videogame Games as a Service, que é onde a grana tá. Sim. Mas só respondendo o que o Pedro falou, não respondendo, né, mas minha opinião no que o Pedro falou, eu concordo plenamente. Primeiro, assim, sobre a questão do cartucho contra o CD, teve até um anúncio do Final Fantasy VII tirando sarro que se fosse feito em cartucho, ia custar mais de $1.200, porque você ia ter que ter ali 30, 40 cartuchos para caber o que você colocou do Final Fantasy VII. Mas aí também tem o migué ali do Final Fantasy VII, desses jogos de muitos CDs, porque os CDs eram em múltiplos CDs por causa do CGI. Que o nome correto é FMV, né? Full Motion Video. Sim. Mas era por causa dos videozinhos, porque a maioria dos jogos, você tinha o jogo inteiro no CD e você precisava de mais CDs múltiplos, onde você repetia todos os arquivos dos jogos e os videozinhos, né? Sim. Então a diferença do CD1 pro CD2 do Final Fantasy VII é os videozinhos que eles têm, basicamente.
porque você não tinha nem modo de compressão direito, todos esses codecs e tal, né? Outro ponto que eu acho bem legal dessa questão do memory card é uma coisa que tem muito relacionada com a gente. Aqui, tudo bem que aqui no Brasil a gente teve a pirataria ali dos 3x10, que isso também ajudou pra caralho. Mas o memory card, ele ajuda também em relação a RPGs do Super NES em outro lugar, porque você consegue alugar um RPG, jogar e não ter o medo do maluco salvar em cima. Na semana que vem tem o seu save ali, você consegue continuar uma história maior sem você precisar terminar naquele fim de semana, tá ligado? Eu não sei nem se influenciou também a questão do declínio das locadoras por conta disso. Também. É que aqui no Brasil o declínio está mais relacionado com a pirataria. Com a pirataria, sim, sem dúvida. Porque apesar de ter pirataria pro Super NES, o cartucho pirata também era caro, né? Caríssimo. Tipo, você pagava, sei lá, R$3 pra alugar um jogo, um jogo lançamento, e se você fosse comprar um pirata lançamento, ia ser tipo R$30, ia ser 10 vezes mais, né? Uhum. Aliás, Vivardi, você que é o guardião das histórias repetidas, eu já contei a minha história do save de Phantasy Star. Cara, RPG não lembrou. Então eu vou contar. Não, sim, mas eu ia justificar o porquê eu não lembrei. Porque RPG é um assunto que fica tão lá no fundo da minha cabeça que, tipo, eu ignoro. Não fala assim. Então eu vou contar de novo que essa história é legal. Essa história eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. E aí um menino na escola tava falando de videogame, de Master System, ele falou, eu joguei Phantasy Star e na minha cabeça ele tinha falado que era legal. Aí eu joguei, tava em português, mas eu não entendi nada, porque aquele começo do Phantasy Star 1 de Master System é um inferno, porque você tem que matar um bichinho e voltar pra recuperar, você não tem life suficiente pra fazer coisa errada. Então, quem não manja disso, morre no segundo, acha o jogo ruim e para. E aí eu salvei ali um save na primeira tela, assim, Mario, e devolvi o cartucho, cheguei na escola, falei, o jogo é mó ruim. Ele, mas eu falei que era ruim. Que arrombado, tá ligado? E aí, assim, pula mais 6, 7 anos, eu tô lá com 12, 13 anos. Aí o menino da minha rua, morava em frente, o Fabinho, tava falando, pô, Phantasy Star é do caralho, não sei o que legal. Eu, vou alugar. E eu fui numa locadora que, cara, entre uma e a outra, assim, que essa era mais perto de casa, devia ter, assim, uns 2 quilômetros de distância. Aquela primeira já tinha fechado, eu fui nessa outra que era pra um outro lado, assim, fui lá, aluguei o Phantasy Star. Aí eu coloco o cartucho e tá lá o save, Mario. Uma locadora vendeu pra outra e ninguém nunca pagou aquela porra daquele save, tá ligado? Porque ninguém nunca mais nem alugou a vida. Ninguém jogava essa merda. Ninguém nem alugou aquela merda, tá ligado? Por isso que o Brasil tá na situação que tá hoje aí. Porque a galera não jogava RPG. Quinho, joga um na roda aí. Só pra dar um contexto final da época e por que virou esse Juggernaut aí, o RPG na época do PlayStation 1, tem a questão da criatividade, tem a questão da liberdade das empresas de fazerem o que elas queriam fazer, e também foi a ascensão de muitas empresas que na época elas faziam só RPG. Você tem a Konami nessa época, era uma das principais no ramo dos RPGs, aí o jogo favorito do Pedro é prova disso, Suikoden 2. Tem Vandal Hearts também, Suikoden 1 e por aí vai. A Namco fazia muito jogo. A Atlus era uma gigante do termo mais tático, e também com a série Persona ali, que foi um negócio muito diferente do que tudo que já tinha sido feito. Level 5 fazia jogo, Tri-Ace. E aí você tem as duas maiores, né? Que são a Enix e a Squaresoft. Hoje a gente conhece como Square Enix, né? Que elas se juntaram. Mas, pô, cara, a Squaresoft ali, talvez 40% aí dos RPGs que saíram nessa época e que a galera gosta e ama foram da Square, né? Então, essas empresas, elas ajudaram também a ter esse flood aí de RPG na época do PlayStation 1, porque tava dando certo, cara. Os jogos anteriormente, eles tinham 5 horas, 6 horas. Quando você pega os RPGs aí, os mais massivos, né, por exemplo, da Square, o Final Fantasy VIII, o Final Fantasy IX, por exemplo, você joga 60, 70 horas. E isso era um negócio nunca antes visto. Né? Impensado, né? Era impensável. Então a galera ficava maluca, assim. E tem toda a história da narrativa, e o mundo fantástico, e por aí vai. Tem um outro ponto, que é essa questão, voltando na mídia física aí também, o CD em relação ao cartucho, por ele ser mais fácil de você não precisa criar nenhum chip diferente. A ROM, tudo bem, que deve ser até simples, mas eu acho que deve ter simplificado também a questão da tradução. Você gravar um jogo com vários idiomas, você tem esse espaço, enquanto que antigamente você ia ter que ter só o em japonês, só o inglês quando vinha, né? E no CD você já tinha até a opção de escolher o texto e tudo mais.
Porque a gente teve muitos RPGs maravilhosos no Super NES que ficaram só no Japão, nunca tiveram uma tradução oficial. E com o PlayStation cai drasticamente isso. Então, além de ter mais títulos, você tem mais títulos em inglês, que significa a gente ter acessibilidade, né, na maioria das vezes. Significa. Eu gostei muito do plural. Do plural, exatamente. Eu ia falar isso. Mandou um professor. RPG Zerês, tipo hambúrgueres. Professor Pasquale mandou lembranças. Mas aí, Quinho, você tá meio chincoi, assim, vomitando um monte de nome. A gente precisa de algo mais focado. Se vocês precisassem definir o que é o RPG mais, não vou dizer genérico, mas assim, o mais... que define o estilo ali do RPG do PlayStation 1. 5 segundos pra dar uma resposta. Se não der, vai pro Pedro. Acho que é Final Fantasy VII, não tem erro, né? Eu acho que sim. Não. Você não pode mais falar, Quinho. Ele já gastou. Você perdeu, agora fala outro. Eu separaria em 3 estilos. Os blockbusters, né? Que são esses monstruosos aí, os Final Fantasy, todos dessa geração. 7, 8, 9. Você tem os de nicho, que aí eu já colocaria um Persona, ou Star Ocean, Second Story. Eu jurei que você ia falar assim. Não, tem os manjados, Final Fantasy 7, 8, 9. Aí tem os de nicho, que é Final Fantasy Tactics. Não, então, aí eu ia colocar, porque assim, nessa época também teve esse boom dos jogos de RPG de tática. Você tem o Vandal Hearts, você tem o Final Fantasy Tactics, você tem o Tactics Ogre. O Final Fantasy Tactics não é um RPG, né? Ele é um jogo de... Então, mas o que é um jogo de tática? É tipo, sei lá, um Age of Empires? Não. Não, mais ou menos, porque um Age of Empires é um jogo de estratégia. Sim. O jogo de tática é assim, basicamente, ele tem todos os elementos de um RPG. Você já jogou XCOM? Não. Tá. O XCOM, ele é um jogo de tática, que tem elementos de RPG, mas não é tanto um RPG. Já o Final Fantasy Tactics, ele pega todos os elementos clássicos de um RPG. Então, assim, o jogo de tática nessa época, os que ganharam por eminência, por exemplo, Disgaea, Final Fantasy Tactics, Vandal Hearts, a própria série Tactics Ogre, que teve também a versão de PlayStation 1 daquele de Super Nintendo, a gente até falou sobre isso. Eles pegam os elementos de RPG e eles te colocam ali num tabuleiro. Ele é basicamente um jogo de xadrez. Eu tô esperando os elementos do RPG aí, que até agora... Tá vendo como foi importante trazer o Pedro? Não. Exatamente. Você sobe de nível, você equipa os seus personagens, você tem toda uma história e um enredo que são clássicos de RPG. Foco na narrativa, você quis dizer, né? Isso, foco na narrativa, você tem o build e você tem relacionamento de personagens, você pode coletar personagens. Então todos esses elementos... O Final Fantasy Tactics, ele é sim considerado um RPG. Vivardi, na boa, assim, o Quinho tá dando uma explicação super complexa e boa, não vou tirar o mérito dele. Mas sabe qual é a grande diferença de um RPG de turno com um RPG tático? São os amigos que a gente faz pelo caminho. Não, mas agora na real, a grande diferença é que no tático você tem o tabuleiro inteiro, então cada carinha não é só assim, não é RPGzinho normal lá, tá lá, vai, Final Fantasy VII. Então o Cloud ativa o Byte e o inimigo do outro lado. Você seleciona atacar, ele vai lá e ataca o inimigo. Acabou, um tá de um lado, outro tá do outro. No tático, você tem o tabuleiro e você se movimentar pelo tabuleiro para chegar onde está o inimigo é parte do jogo. Então por isso que ele fica sendo tático, porque não adianta apenas você atacar com tal carinha ou outro carinha. Você tem que se posicionar de forma que o outro pode vir e pegar por trás. Pode ter um monte de outros probleminhas ali. Então ele adiciona essa complexidade ao incluir essa mecânica de um tabuleiro e você se movimentar por ele. Essa é só a grande diferença, porque o resto, como o Quinho já falou, é mudança de nível, criação de build, foco na narrativa, é tudo isso daí. Entendi. Mas eu discordo do Pedro que jogo de tática não é RPG. E eu discordo de você. E aí, vai fazer o quê? Cai pra dentro, mano. Eu tenho super trunfo de ser um membro, vou dizer, fixo aqui do programa. Droga. Não tem essa não. Cancelado isso aí. Você tá errado, Pedro. Ok. Por que você não considera um jogo de tática RPG, Pedro? Não, fala aí. Sei lá, pra mim é um jogo, acho que é tão subnicho do RPG que virou uma coisa própria, do meu jeito. Eu tava separando outros jogos pra mencionar aqui que são classificados como RPG,
RPG, mas, por exemplo, Harvest Moon, eu não acho um jogo de RPG, eu acho um jogo de fazendinha. Pra mim, é tão subnichado que já virou um nicho próprio, entendeu? Entendi. Puta, Elden Ring, vai falar que é um RPG? Não sei, cara. Pra mim é um Souls-like, é tão nichado que já é seu estilo próprio. Sou do lado oposto, por mim eu chamo até GTA de RPG, tá ligado? É isso. Principalmente porque depois a galera foi lá e fez o RPG, que a galera fica interpretando ali e tal, então... Eu acho que até um Parasite Eve RPG, cara. Sim. Então... A classificação é ampla, né? Mas então o que o Pedro tá dizendo assim, ele é RPG, mas ele é que nem o Prog Metal. Ele é tão dele próprio ali que, tipo, ele não se mistura, de certa forma. Você criou um mundinho só dele. Você chamaria New Metal de metal? Não. Fica a reflexão, né? É que aí você pegou na ferida, né? Exato. Eu não vim aqui pra brincar, meu caro. Eu não fui chamado aqui pra fazer amigos. Eu vim aqui pra semear discórdia. Tá usando a dialética aí, né? Pedro Jesus Cristo, né, tá ligado? Eu não vim trazer a paz. Não vim aqui fazer amigos e influenciar pessoas. Ô, Mário, para de desrespeitar o cristianismo, Mário. Puta, verdade. Desculpa, gente. Eu só citei o evangelho. Tô mal. Tô muito errado. Não, mas é válido também. Ele deu a explicação. Eu acho que é considerado, e é muito RPG, inclusive, mas tem também essa questão de ser nichado, claro. Pra você pegar o RPG de turno tradicional, a gente tá falando de um JRPG, né? Não, mas tudo bem, você tem o direito de até relógio errado dá 2 horas, dá 2 vezes por dia da hora certa, né? Tá tudo bem, cara. Tem o direito de estar errado. Tem o direito de estar errado, tá Já tranquilo, cara. Mudou o nome de episódio pra RPG tático. É coisa de otário? O bom é que o Pedro tá sozinho na explicação dele e ele tá mudando como se a gente estivesse muito errado, né? Eu estou crente que eu estou certo. Que é o bom advogado. O bom advogado é assim, cara. Mas a gente trouxe vocês dois aqui pra brigar, mano. Vocês não entenderam ainda? Não vamos. É isso, episódio surpresa. É amor, velho. Mas olha só, é isso que eu ia falar. É uma vez de cada um, tá? Porque é em turno aqui a treta. Então, mas olha só, no final das contas, o Play 1 teve tanto RPG, mas tanto RPG, que você consegue até pegar um monte de RPG e não chamar de RPG. É isso. Exatamente isso. E você não falou qual que te marcou, Kim. Chrono Cross. Filho da puta, era o que eu ia falar. Aí, ó, provocou tanto. Eu posso facilmente mudar Não, pra não. Breath of Fire 4, cara. Eu vou falar então Breath of Fire 4, cara, porque o 3 e o 4, né, saíram pra Play 1 e o 1 e o 2 saíram pra Super Nintendo. O Breath of Fire... Mas o 4 é muito bonito. Caralho, mano. O 4 é demais, cara. O 4, se você joga ele hoje, ele ainda é bonito. É muito F pra um nome só, cara. Fafa Fires. O Fafa Fire 4, o Fafa Fire 3. O Fu e o Fun, né? Pra dar também um pouco de contexto do porquê os RPGs também ficaram nesse nível aí. A trilha sonora é muito importante e foi muito importante na época do PlayStation 1. Muito. Porque o limite gráfico e o limite do que você podia fazer com o hardware do PlayStation 1 era baixo, certo? Sim. Pra aquela época, claro que foi uma revolução. Ele era sensacional. Pra você contar uma história, porque o RPG ele é sempre focado na história e no personagem, no relacionamento entre os personagens. Pra você conseguir contar uma história e você ter essa história muito marcante, você precisa ter uma puta de uma trilha sonora, cara. Então, até hoje, cara, quando eu tô trabalhando, quando eu tô, sei lá, tipo, indo dormir, quando eu tô de bobeira, eu ouço trilha sonora de RPG de Play 1, cara. Porque acho que as trilhas sonoras me marcaram até mais do que a jogabilidade dos jogos em si. Por isso, seu jogo favorito é Episódio. Episódio é mais bonitinho. A Music Adventure. Mas tem jogo, por exemplo, que o Mario vai falar, o Chrono Cross, pra mim tem a melhor Não trilha vou sonora. mais. Não vou mais. Não vai mais, Aliás, então eu vou falar. a grande definição do RPG do Play 1, não é o meu favorito, mas um que eu gosto bastante, é o Guardians Crusade, que é aquele jogo que se você fala com alguns, a galera nem sabe o que é, ou outros amam. Porque, assim, se você tira ali os creme de la creme ali do Final Fantasy VII, Chrono Cross, Breath of Fire 4... Sim. Sobra o quê? Sobra uma caralhada de Guardians Crusade, que é esses RPG genérico, que tenta fazer uma coisinha ou outra diferente, e que se ele foi o jogo que você tinha pra jogar e você se dedicou, ele marca a sua vida. Eu acho que essa é a grande pegada ali do RPG, aquele joguinho que você não dava nada. Sim. Caralho. Nossa, eu tô conhecendo agora. Ele é muito feio, cara. Do porquinho rosa. É. Azuri Dreams, tem muito jogo que me marcou que não era jogo bom, cara. Então, Azuri Dreams, vamos até falar um pouco do Azuri Dreams aí pra quem não conhece.
O Azure Dreams, ele era um jogo que tá quase se enquadrando no que o Pedro falou da fazendinha ali. Ele é um tower crawling, né? Você tem o gerenciamento ali da cidade que você vive, e aí você tem uma fazenda, meio roguelike ali. Cada vez que você entra, os andares são gerados proceduralmente, e se você morre, você volta pro início. Ou você pode sair também e ir pro início. Então, aquela coisa. Sobe. Tô muito fraco pra cá. Volta. Já vai estar com mais dinheiro, com mais poder. Vai melhorando a cidade, subindo e parando. E foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha essa pegada. Pô, geração procedural no PlayStation 1 já tinha isso? Eu acho que é. Ou eu sou louco. Pode ser isso também. É uma das duas, viu, Pedro? Ou eu sou louco, ou era procedural. Ou a minha memória já era uma merda e cada vez eu achava que eu tava, nossa, que lugar novo. E não era, tá ligado? Tem tipo 5 templates, tá ligado? Algumas dezenas de lugares e mudava alguma coisinha ou outra, mas procedural... Saquei. Você tem tipo 5 versões da tela 1, 5 versões da tela 2. Isso. Eu chutaria isso. Mas isso, de certa forma, é o... Qual é o nome do joguinho lá? O Hades é isso, né? Hades, é isso mesmo, eu pensei nele. Mas, o jogo que fez isso no PlayStation 1 e conseguiu fazer de uma forma que parecia que realmente era uma fase diferente, era o Disgaea. Disgaea é de loucura aquele jogo, né? É uma loucura. Você tinha que ir no inferno e tinha, tipo, círculos e círculos do inferno até o nível 400, um bagulho assim. Então, vamos lá. O Disgaea, ele é um RPG de tática, ou é só um jogo de tática, depende de quem aqui do grupo for falar. E a grande diferença dele, ele é uma série que seguiu pra PSP, Play 2, foi até pra Play 4, né? Ele é meio que o Saints Row do RPG de tática. Tira sarro dele mesmo e ele vai até o absurdo do absurdo do absurdo. Ele é meio Yu Yu Hakusho ali, tá ligado? Eles quebram quarta barreira às vezes também. Níveis absurdos. O cara chega até o nível 1000, e mais poderzinho, e 50 caras na sua party. É uma porra louca. Nossa, eu lembro muito vagamente de Disgaea. Disgaea é o do demôniozinho de cabelo preto, que é bonachão, tá ligado? Ele daria um pau no Dante aí, chupa Shinkoio. De graça. Imagina o Shinkoio ouvindo assim, ei, tá ligado? Eu só tô querendo saber que Disgaea é esse seu que tinha no Play 1, porque pra mim Disgaea era só do Play 2. Calma aí, deixa eu ver aqui então. Eu acho... Perdemos meia hora de episódio. Não, tem que construir a ascensão e queda do Quinho, né? Tá ligado? Saiu pra PlayStation 2 o primeiro, você tem razão. Olha aí. E com isso eu ganhei o meu argumento que Final Fantasy Tactics não é RPG. Logo, por causa disso, todos os RPGs de tática perderam a parte de RPG e são só tática. Invalidado. Pô, cara, dá uma colher de chá também, faz mais de 25 anos o bagulho, né? Então a gente tem que... Não, e outra coisa também em relação ao Quinho é que, tipo, por você ser o mais novinho, você mistura muito essas duas gerações aí. Você jogou muita coisa de Play 1 quando o Play 2 já tava bombando. Sim. E foi misturando essas coisas. Só pra terminar o que eu tava falando do Chrono Cross e da trilha sonora, pra mim o Chrono Cross é o jogo que tem a melhor trilha sonora de todos os tempos. Não só de RPG, mas de todos os jogos já criados. Sim. Já sabemos, se o Quinho morrer, é essa que vai tocar no funeral Vai tocar dele. Scars of Time no meu funeral, velho. Ó, Scars of Time. Já tô chorando. É isso aí. E Another World, o meu despertador até hoje é a música Another World, que é a música do mapa quando você vai pro futuro. Nossa, mano, parece que vocês estão falando de músicas do Halloween. Não, mas é só pra ilustrar o quão importante foram as trilhas sonoras. Hoje você ouve trilha sonora do jogo, a não ser que seja um jogo épico, tipo God of War, que você fica lá, nossa, você falou disso, uma das trilhas que mais me marcou foi do Final Fantasy XVI. Eu gosto dela mais do que eu gosto do jogo. Mas é raro. É raro. Você não vê que é raro agora acontecer? É raro. Tanto que, tão raro é, que o Video Game Awards lá, os caras tiveram que dar o prêmio pro Final Fantasy XVI, porque não tinha como, cara. Ele era tão acima a trilha sonora, e uma das poucas trilhas sonoras memoráveis que tem hoje em dia, que os caras falaram, porra, a gente não tem nem como. Precisa dar o prêmio pra esses caras. Daqui uns dias eu vou jogar essa porra e vou dar minha opinião aqui. Aí sim. E são caras, os caras que criaram esse jogo, o Final Fantasy XVI, são caras que jogavam RPGs na época do PlayStation 1 e eram moleques igual a gente. Aliás, um ponto que pega muito nessa questão que eu acho foda, não tanto do 16, mas do 14, é que o 16 foi feito pela galera do 14. É o fato do Sakaguchi, né, o criador da série Final Fantasy,
ter saído da Square e ter se religado de volta à Square por causa do 14, que é feito por uma galera que era fã dos Final Fantasy antigo do Sakaguchi, né? Então, tipo, ele tem uma paixão pelo 14 igual a galera que faz o 14 tem pelo 6, 7, 5, sabe? Sim. É a antropofagia dos RPGs, né? Exatamente. É a centopeia humana. Né? Centopeia humana Ouroboros. E pra quem não conhece o nome, ou não tá familiarizado com o Hironobu Sakaguchi, pensa que ele é o Shigeru Miyamoto dos RPGs. Ele é o cara que fez chover e fez os melhores aí, ou os mais importantes RPGs que todo mundo usou como base pra fazer tanto no Play 1 quanto daqui pra frente. Ele foi do Nintendinho ao Play 2, né? O último que ele fez foi o 10. Mas é isso. Que foi considerado o melhor Final Fantasy de todos pelos fãs. Sim, eu discordo, mas... Então, vamos voltar ao Play 1 aí, já que o Quinho já jogou um jogo de Play 2 ali. Mas então, a minha memória, só pra responder tua pergunta, a minha memória mais afetiva e a minha nostalgia era porque eu comprava jogo de RPG a rodo, aí eu gostava muito das trilhas sonoras e eu continuava jogando, eu achava meio monótono a trilha sonora e jogava menos. Era uma parte muito importante pra mim. Então, respondendo sua pergunta, a minha memória afetiva de RPG e o meu amor por RPGs que começou no PlayStation 1 também tem uma parte muito importante aí na trilha sonora. E aí acho que agora o Pedro tem que dizer como é que ele se apaixonou aí também. Só um complemento, adorei a sua resposta, boa mesmo, Quinho, mas eu não perguntei nada de memória afetiva, eu perguntei um jogo que define a era, só isso. Qual é o zeitgeist do RPG do Play 1? Aí você, não, mas o Chrono Cross enquadra nessa. Enquadra. Chrono Cross, Breath of Fire 4, você vai falar um outro, mas... eu já falei, o Guardians Crusade, caralho. Guardians Crusade, o Pedro falou Final Fantasy VII. O Final Fantasy VII, ele é talvez o RPG de todos os tempos. Né? É que agora eu queria ir pro oposto. Qual é o RPG mais alternativo que vocês jogaram no Play 1? Nossa. Eu acho que o Quinho já respondeu que o mais alternativo que ele jogou foi o Disgaea, que nem de Play 1 entendeu? Mas deixa o Pedro falar os que marcou ele, porra. Eu falei do Final Fantasy, pra mim ele marcou muito porque acho que foi um dos primeiros RPGs que eu joguei entendendo um pouco melhor de inglês, entendendo um pouco melhor do que tava acontecendo e assim, tudo que veio depois dele, pra mim ele é o pai de todos, assim, boa parte da geração do PlayStation 1 chupinhou coisa dele, tinha gente seguindo na paralela, mas assim, eu acho que eu não digo ideias assim, mas... Ele subiu a barra, né? Subiu a barra de mecânicas, de história. Eu acho que ele mudou muita coisa no cenário. E pra mim foi uma explosão de cabeça, assim. Eu era novo quando eu consegui jogar. O PlayStation 1 é a primeira geração que eu tive total controle sobre o que eu jogava e o que eu comprava. E pra mim o Final Fantasy VII foi algo que... Eu lembro que quando eu comprei o videogame, tinha alguma imagem promocional na caixa do videogame e eu, ainda sem saber muito bem o que é isso, vi as imagens em 3D do jogo e falava, cara, é isso, chegamos no futuro. O futuro é agora. O futuro é agora. E pra mim foi essa a sensação que eu tive ao jogar também, de tipo, ok, pra onde iremos a partir daqui, né? Na minha cabeça infantil, ali era o ápice, né, do videogame. Cara, quando eu tive meu primeiro contato com Final Fantasy VII, foi na casa de um amigo nosso, o Robson, mora lá em Guarulhos, então quando a gente ia pra dormir, passar a noite jogando videogame e tal, e eu lembro que eu tava vendo a disqueteira dele lá, aquela bagzinha que todo mundo tinha lá com 1 milhão de jogos, né? E aí eu fui virando, daí eu olhei, eu lembro que eu vi assim, Final Fantasy VII, disco 1, disco 2, disco 3, depois Final Fantasy Tactics. Eu falei, caralho, mano, esse jogo é tão difícil que tem um disco só pra você estudar as táticas do jogo, tá ligado? Boa. E aí, falei, ele me explicou e tal, percebi minha burrice e ele colocou o Final Fantasy VII, falou, joga aí, e saiu. E eu fiquei lá sozinho no quarto dele, tudo escuro jogando. E eu lembro, começa aquela cutscene maravilhosa ali que marcou, tá gravado no coração ali da gente, né? Da chegada do trem ali e tudo mais. E de novo a trilha sonora, né? Sim, fudida. Aquele começo ali é puro cinema. Assim. Você vê o Scorsese ali batendo pau. E aí quando o Cloud chega e ele pula a plataforma ali, eu fiquei uns 30 segundos parado, esperando continuar a animação, tá ligado? E hoje em dia você olha e fala, mano, nem fudendo, né? Que você achou que aquele carinha ali renderizado e depois aquele bloquinho ali qualquer era a mesma coisa. Achei. Na hora que eu vi, eu olhei ali e falei, cara, continua a animação ali, e agora?
até eu perceber que já tinha começado o jogo. Então isso foi uma coisa ali que marcou pra caralho. Foi uma época... mágica. Também foi porque eu traço um pouco de um paralelo, às vezes quando eu me pego pensando, eu falo, porra, cara, a gente tinha que também nós mesmos usarmos nossa criatividade. Porque você não tinha um gráfico tão foda. Então hoje você vê o Joe no Last of Us, você vê o rosto inteiro do cara. Lá você fala, pô, isso aqui é um cara que eu tô controlando. Você reclama se o rosto dele, a expressão não é muito realista, né? Então eu traço um paralelo também com você ler um livro. Porque assim, você tem ali um guia de uma imagem ali, mas você não tá vendo não é um bagulho real, você tá vendo que aquilo é um jogo. Só que por você ter esse limite, você pode fazer suas próprias melhorias ali na história, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, porra, quando eu tinha 2, 3 árvores a mais num jogo, eu já ficava maluco. Eu falava, caralho, isso aqui é realista pra porra. Isso que eu acho que tem em todo tipo de jogo também, né? O Vivard também vai poder falar dos jogos que ele jogava na época. É que o RPG, ele tem essa parte narrativa mais forte, então você acaba se apaixonando mais por essa magia aí que o Mário falou, né? Esse sonho que você tá se inserindo, e aí acaba ficando melhor ainda. É bem isso, assim. É o critério de ficar maravilhado com o jogo, né? Eu acho que vocês falando e tudo mais, o Mário falando sobre como que foi, tipo, o Cloud saindo lá do trem e tudo mais, cara, eu acho que, pra mim, algo que reproduziu muito clara a sensação que eu tive na época foi jogar, hoje em dia, o Baldur's Gate 3. Essa sensação de, tipo, cara, isso é possível? Cara, pode fazer isso? Sim. Esse momento de, assim, você se sentir, poxa, permitem fazer jogo assim? Mesmerized, né? vamos... Mesmerized, é isso. Vamos se permitir um pouco de Sasha ali. Essa sensação de maravilhamento, ela, cara, marca muito a sua cabeça, marca muito a experiência que você vai ter com o jogo a partir daí, né? As CGs, elas têm um papel muito importante. É, isso que eu ia comentar, porque as CGs dos RPGs dessa época aí eram impressionantes, né? Era tudo muito grandioso e tal. O Final Fantasy VIII, ele tem o que é considerado a melhor computação gráfica da época, né? Que o começo ali no Libere Fatale, que dá a abertura do jogo, eu li em algum lugar, que é a CG mais bem feita, ou a que usou mais tecnologia e poder gráfico do PlayStation 1. Então você vê, o RPG, ele levantava o nível dos jogos. Não, e a Square tem uma ligação muito forte nisso, até porque ela foi se profissionalizando nessa parte de fazer esses gráficos 3Ds e tudo mais, até que caiu naquele fatídico Final Fantasy The Spirits Within, que é o jogo que, o filme, aliás, que eles resolveram fazer um filme inteiro de CG, que assim, até hoje o filme é bonito, e até hoje ele continua sendo uma história merda. É que os caras estavam muito focados nisso, né? Então acabou até saindo fora de mão. O mais importante era o gráfico ali, acabou falhando isso daí, o que vem numas geração, sei lá, Play 2, Play 3 ali, sabe? Um pouco, a galera se perde um pouco nisso. É o que vocês falaram, assim, era o gênero em que todas as inovações estavam sendo colocadas, assim, por mais que joguinho de corrida de fato era diferente, algumas coisas de jogo de luta e tudo mais, mas nem se compara com o que era produzido na época para todo o nicho de RPG, né? Sim. E, gente, pra gente não ficar só ou o Quinho vomitando 32 nomes na sequência ali, o Rap God dos nomes, ou a gente falando em algo muito genérico, então eu queria falar aí, cada um falar um dos RPGs mais alternativos ali, que mais você falou, caralho, que diferente isso que vocês pegaram. Eu vou ser muito genérico, porque eu sou genérico em tudo, mas eu queria ouvir de vocês. Já até vou falar o meu, então, primeiro ali, que seria, sei lá, o Rhapsody, né, que eu já citei ali, que é um joguinho que tem musical, então no meio da história dela, eles resolveram meter um musical ali no meio, e é uma das coisas que eu achei mais divertidinho. A mecânica em si, ela era meio Pokémon, que você tinha, tipo, uns puppets, né, umas marionetes que você usava, que te davam poderes, assim, era meio genérico. Mas o diferencial era esse. Mas eu queria ouvir de vocês. Né? Começa, Vivard! Posso começar. O único que eu joguei que eu gostava... Final Fantasy IX. Não, cara. Foi o Parasite Eve. Parasite Eve. Aí sim, hein? Esse era bom. Aí, ó. Esse era bom, mas eu acho que... então, eu acho que assim, o fato de não ser aqueles mini crack, né? Tipo Brave Face, tipo Musashi. Bonequinho mini crack sempre me afastou dos RPG dessa época aí. Aí o Parasite Eve não era. Pra galera jovem que tá ouvindo aí, se algum jovem tá ouvindo, ele tá referindo ao gráfico em SD, que eles chamam Super Deformed. Sabe? A cabeça tem uma proporção igual ao resto do corpo. Isso.
Pô, quem é que não conhece Mini Crack, pelo amor de Deus? A molecada hoje não sabe nem o que é Copa do Mundo. Esses mais. TikTokers. Entendeu? Amiga minha me mandou uma mensagem outro dia besta porque a estagiária dela de 18 anos não sabe o que é um fax. Imagina Mini Crack. Caralho. Então, e a história também, o jeito que a história era contada, tal, aquela primeira CG que a gente comentou num outro episódio aí, tipo, isso tudo me fez me interessar pelo jogo, tá ligado? Eu achei um pouquinho menos ação do que eu esperava tipo um Resident Evil, sim, achei, mas eu gostei do jogo de alguma forma, tá ligado? Foi, acho que o único RPG que eu joguei dessa época. Ele é um pouco Resident Evil, sim, cara. Sim, mas... Se você pegar a câmera, o jeito dela atirar, às vezes e tal. Então. É que era também por turno, né? Mas... Esse foi exatamente o porquê eu não joguei esse jogo. Porque desde sempre eu sempre tive medo de jogo de medo. Então nunca joguei. Até hoje. A galera pegava fogo do nada nesse jogo, né? Não, porra. Não trabalhamos com isso. Na mecânica de luta do Parasite Eve, ele lembrava um pouco o Vagrant Story, não é? Obrigado por falar o jogo que eu ia falar que era o mais alternativo da minha lista. Então fale, perdão, era só, eu tava levantando pra você, Quinho. Chuta no gol. É esse, é o Vagrant Story. Já falei das Weird Dreams, né? Que é um jogo bem... Ele não é conhecido at all, né? O Vagrant Story é um jogo famoso aí da Square. Ele é do mesmo, ele se passa no mesmo mundo do Final Fantasy Tactics e do Final Fantasy XII. E ele tem um estilo mais... Ele é mais sombrio, assim. As músicas, elas são mais densas e num timbre mais baixo. É porque ele tem uma pegada de dungeon, né? Parece muito assim... Você sozinho tendo que sobreviver, ele tem uma pegada de sobrevivência. Sim. Eu lembro que quando eu peguei esse na banquinha, eu não entendi muito bem, assim, eu larguei ele meio fácil. O estilo de batalha era meio complicado, cara. Uma coisa que puxa muito a atenção, mas eu acho que o cara que fez a arte, ele é o mesmo cara do Final Fantasy Tactics, que é o mesmo cara do 12, né? Parece muito esse estilo de arte. E aí você olha isso daí e te puxa na hora ali pra você. Porra, aquele jogo era foda, eu lembro dessa arte, então eu quero também, sabe? O nome Squaresoft chamava a atenção da gente na hora, né? A Square é foda, cara. Eu lembro que eu tinha a memória de porque, assim, querer jogar e querer entender, mas não garrei amor de jeito nenhum. Não consegui. Pra mim, era muito difícil essa questão da exploração de dungeon. Era, tipo, tudo muito escuro. Era um jogo marrom, cara. O jogo inteiro era marrom. Ele é completamente marrom e bege. Mas ele vale a pena jogar até hoje, cara. Mas, assim, jogos obscuros, eu posso falar... Puta, cara. Lunar. É que Lunar também ficou famoso, mas... os Tales, né? O Tales of Fantasia, até o Persona 2. Mas fala um pouquinho mais do jogo, pô. Quero saber por que esse jogo vale a nossa atenção. Por que alguém deveria jogar o jogo no Google? É isso que eu quero saber. Você tem diferentes níveis de RPG nessa época. Você tem os jogos que são, de novo, os monstruosos aí você coloca todos os Final Fantasy. Você coloca o Legend of Dragoon, por exemplo. Você coloca, eu acho, Suikoden 2, Wild Arms, por exemplo. O Lunar, a gente falou muito das aberturas em CG, mas o Lunar tinha um outro negócio dos RPGs dessa época, que era a abertura em anime. Isso. Né? O Wild Arms também tinha. O Wild Arms tem a melhor música de abertura do mundo. Depois do Chrono Cross. Puta que pariu, até hoje. Eu lembro que nessa época, eu e meu melhor amigo, a gente ficava competindo, porque assim, eu era o alucinado por Suikoden 2 e ele era o alucinado, na época a gente chamava de Wild Arms, né? Wild Arms. Completamente obcecada. E ele tentando me convencer a jogar o Wild Arms e eu tentando convencer ele a jogar Suikoden. O Wild Arms, ele tem um conceito meio maluco. Tá vendo como é criativo? Na época nunca se tinha feito algo do tipo, porque você tinha a questão de um mundo meio que medieval ali, só que era também misturado com elementos de Velho Oeste, por isso, né, Wild Arms. O cara tinha uma pistola, você gastava munição, você podia colocar munição de fogo, de poison na arma dele. A grande sacada do Wild Arms é que você, pra passar, você tinha uma grande parte ali em puzzle dentro do mundo. Não era só você ir andando, encontrar uma luta, andando, resolvendo. Você tinha bastante puzzle. E aí você tinha os 3 personagens e cada um tinha um poderzinho especial, né? Um usava o hookshot, um usava negócio pra voltar no tempo, umas coisinhas assim. A menininha voltava no tempo, né? A personagem principal, que é aquele maluquinho de cabelo azul, ele tinha o grappling hook. E o cara que era o loiro lá, que usava a espada, ele tinha
Não, o personagem principal tinha a bomba e o cara da espada tinha a grappling hook. Então você tinha realmente que brincar com essa... Assim, esses jogos, por exemplo, o Wild Arms, Alundra. O Alundra, ele é um jogo de ação de RPG. Se você pegar, por exemplo, o Zelda Link to the Past, se você conhece o Zelda Link to the Past, você conhece 80% do Alundra. Porque ele também tem aquela visão de cima. Você também vai passando por bloquinhos de tela, né? Que aí viram um mapa gigante. O Link to the Past é do Super NES, né? Isso, é o Zeldinha que você começa na chuva e tal. O Alundra tem muito disso, o Wild Arms também pega esses elementos mais dinâmicos aí. Então, assim, esses são os blockbusters, né? Legend of Dragoon também, que, pô, acho que até lançaram aí na PSN, né? Que a galera ficou maluca aí, que... Eu amo Legend of Dragoon. Amo. Eu joguei absurdos desse jogo. E o que tem de mais o Legend of Dragoon? Assim, porque ele tinha um elemento de batalha em turno, mas só que assim, pro golpe dar crítico ou pro golpe acertar melhor, você tinha que acertar os golpes numa forma ritmada também. Ele era meio que um Quick Time Event, um tataravô Super do Quick Time RPG. Event. Que você tinha que apertar os golpes de forma ritmada para que você conseguisse acertar melhor o golpe ou continuar um combo durante o golpe e misturava esses elementos. E eu gostava muito, cara, na época eu era moleque chongo aí, cara, misturou espadinha, misturou dragão, pessoas com espadinha dragão, puta, cara, uma pessoa dragão, aí... E tinha a Shanna também, né? Coisa boa, né? Quem não gosta. Há quem não goste, né? Mas também, dos personagens. Tal qual o Quinho, também pode estar errado, né? Olha, cara, mano. Mas eu gostava muito do Legend of Dragoon também. E ele era, assim, bem parecido com o Final Fantasy VII, as telas e tudo mais, os bonequinhos feitos de formas geométricas durante o jogo e na hora da luta eles ficavam mais bem renderizados. Eu gostava muito. E a história é interessante também. Então ele te trazia um pouco dessa sensação gostosa que você já tinha do Final Fantasy VII com sua própria originalidade. E com um pouco, assim, era bem mais medieval, né? Assim, bem mais do que o Final Fantasy, sim. Né? Era bem mais medieval e eu descobri desde cedo que eu gostava desse tema. E eu acho que isso é bem padrão ali dos RPGs do Play 1, de sempre, assim, algo... que você já reconhece ali, algo familiar e algo novo, né? Então você sempre trabalhava as duas coisas juntas. Que tal a gente falar a lista de 5 aí RPGs que a gente não falou ainda, que são notáveis pra cada um de nós? Você tem mais 5 que você quer falar, é isso? É isso. Eu tenho mais 25 que eu quero falar, cara, mas a gente não tem tempo. Cara, o PlayStation 1 foi a minha porta de entrada para as drogas pesadas aí, que são os RPGs. A gente não falou, um que eu vou falar e você vai falar, eu ia falar dele, é o Xenogears, né? Eu ia falar dele. Né? Aliás, o Xenogears, pra quem não sabe, tem aquele outro podcast, Matando Robôs Gigantes, ele foi por causa do Xenogears, né? Olha aí. Deixa eu fazer uma pergunta bem de quem não entende nada do babado. JRPG são simplesmente RPGs feitos no Japão ou é um estilo que, tipo, pode ser feito nos Estados Unidos, mas é um estilo JRPG? Sim e não. É meio que assim, começou porque era o estilo de RPG do Japão. Porque você tem ali, antes disso, que eles chamam de Classic RPG, né? Você vai ter ali os Ultima da vida, você vai ter outros RPGs vindo dos Estados Unidos ali, acho que é SSI, né, que fazia os jogos de Dungeons & Dragons, Advanced Dungeons & Dragons e tal, que é o Golden Box e tal. Você tinha outra pegada e você teve os RPGs que foram feitos no Japão. E eles começaram a ter uma carinha, alguma coisa muito parecida. Então a galera começou a separar e começou assim... Eu gosto mais do RPG que é feito do Japão. Que normalmente essa coisa do jogo da luta em turno, batalha randômica, para tudo os caras de um lado, os outros do outro. Isso começou a virar meio que um estilo. E é engraçado porque se você pega, sei lá, o Dragon Quest 1, por exemplo, ele não tinha essa pegada. Mas ele é um dos mais clássicos dos RPGs japoneses, né? Então, assim, eu acho que no início, os RPGs japoneses começaram a ter uma cara muito parecida em alguns quesitos, em alguns tópicos, que acabou transformando num estilo, de certa forma, e esse estilo virou JRPG. Mas atualmente, JRPG, e desde essa época, assim, tá mais para um estilo do que de uma origem. Porque, por exemplo, Elden Ring é japonês, e sendo RPG ou não, eu considero RPG, ele não é um JRPG. Ele é e não é, né?
Ele é no sentido literal, porque ele é um jogo, ele é um RPG feito no Japão, então literalmente ele é um JRPG, mas é o que o Mário falou, ele não tem os elementos tradicionais de um JRPG, ele é um jogo muito mais ocidentalizado, por exemplo, porque o Souls-like nada mais é do que a tentativa do Japão de conquistar de novo o Oeste. Mas voltando rapidinho na parte de JRPG, um jogo que é RPG, que é feito no Japão e nunca foi um JRPG é Zelda. Sim, verdade. Mesmo você tendo Alundra, que é um jogo que remete muito a Zelda e é um JRPG. É muito estranho isso, né? Tá ligado? Pois é. Tipo anime, né? Pode ter exatamente. um feito nos Estados Unidos que você vai falar assim, tipo é tipo anime. Né? E pode ter um desenho feito no Japão com estilo americano que também não vai ser um anime. Né? No caso, Smurfs foi animado no Japão, né? Ninguém vai chamar de anime aquilo, tá ligado? Hoje em dia, teve umas polêmicas aí recentes por causa do Chained Echoes, do Sea of Stars, desses jogos que são feitos não no Japão. Também o Eiyuden, que eu acho que o Eiyuden foi feito na China ou na Coreia, se não me engano. Que a galera fala, não, você não pode chamar isso de JRPG. Apesar deles serem completamente JRPGs, aí eles colocam Japanese Style RPGs. Mas aí só existe uma forma da gente saber se isso é verdadeiro ou não. Perguntando pro Pedro, JRPG pode ser feito fora do Japão ou não? Por um segundo eu achava que você ia perguntar, JRPG é coisa de otário? Por isso que eu amo. Por isso que nós amamos. Não, mas diga, bata o martelo. Hoje já aprendemos que Tactics não é RPG. Isso já é a verdade universal. Na minha opinião. Não, é a verdade universal. Os caras vão matar o Pedro. Né? E agora, Pedro, JRPG só pode ser feito no Japão ou não? Eu entendo que não. Na minha opinião, não. Eu acho que é muito mais um estilo do que uma localização, efetivamente. Eu acho que transcendeu. Perfeito. Chain Echoes é JRPG. Está definido aqui. Eu acho que sim. Está definido pelo Pedro. Meu Deus do céu. Mas, na real, de verdade, se tudo se resume à sensação que você tem, à experiência que você tem enquanto joga... Mano, não é porque você tá jogando Dave the Diver e você fala, caralho, jogo coreano. Não, você não sente isso. Então ele não é um jogo... Não, exato, porque é só você pensar no próprio Souls-like. Ok, não é feito pela From Software, mas ele é parecido, entendeu? Tipo, de RPG, eu acho que tem essa mesma ideia. Sim. Na minha opinião. É, por isso que eu gosto de separar RPG japonês e JRPG. JRPG é um estilo, RPG japonês é RPG que foi feito no Japão. Até porque atualmente, hoje, com internet e tudo mais, você pode fazer onde você quiser o jogo. A Misty Walker, do Hironobu Sakaguchi, lá, do grande pai do JRPG na vida, era em Honolulu. Sim. E aí, virou estadunidense agora? Tá ligado? Mas isso tudo é mais prova da força e a proporção que o RPG tomou nessa época aí. Porque você fala de um JRPG, é um conceito que foi criado nessa época do PlayStation 1. Sim. Porque você precisava de um nome pra esse fenômeno aí. Porque era um bagulho tão massivo e tinha tanto jogo, cara. De novo, cara, eu posso lembrar de 50 jogos aqui e a gente vai ficar falando desses jogos. Era muita diversidade, cara. E nenhum jogo era 100% igual ao outro. Nem os próprios jogos das mesmas franquias. Se a gente for falar dos Persona, se a gente for falar dos Tales, da série Tales, dos Final Fantasy, eles não são iguais uns aos outros. Exatamente. Os JRPG são como os filhos da Maria Antonieta. Nós temos 3 filhos da Maria Antonieta. Caramba! Ninguém sabe quem é a Maria Antonieta. É a mãe do Quinho. Você tem Quinho, Fepinha e Caolho e cada um é completamente diferente do outro. Mas todos eles têm algo em comum. Isso aí. Então é isso. Só um é o Final Fantasy. A gente sabe que é o Caolho. E com isso, pra gente não se estender demais, o que vocês acham? Temos um episódio? Vamos falar só uma lista de 5 jogos aí que a gente... Pô, cara, pelo amor de Deus. Ai, eu queria falar meus 5 jogos aqui. Fale seus 5. Ele tá com a listinha na mão. O Quinho tá tipo o Dr. Chapatinho com o saquinho ali, ó. Com 5 jogos querendo Não, falar. falem. Eu não tenho 5 jogos. Então não vamos falar porra nenhuma e acabou o episódio. Não, eu tenho 5 jogos. Desculpa, eu tenho sim. Final Fantasy 7, 8, 9, 10. Ai, não, já é Play 2. Mas se o Quinho falou, então pode.
E o Tactics 5? Cara, eu vou falar de um jogo que era o Digimon World. Caralho! Não sei se era no Digimon... Na verdade, não era o Digimon World. Era no Monster Rancher que você tinha que abrir o seu PlayStation, jogava o seu CD falso ali do acústico MTV Charlie Brown Jr. e aí aparecia um monstrinho novo pra você. Eita porra! Você tinha que... No meio do jogo ele falava, olha, leia um CD X, e aí dependendo do CD que era, aparecia, você ganhava um monstrinho novo. Um Digimon genérico novo. Caralho, da hora, hein? Isso que eu ia perguntar. É um Digimon genérico isso, né? O também. Monster Rancher era. Que Digimon já é um Pokémon genérico. Entendeu? Nós temos Pokémon em casa. Surfando na onda do Pokémon, surfando na onda do RPG, foi assim, festa da chupinhação, né? Exato. Mas eu achava bacana, pra mim, eu ia citar de jogo alternativo, que eu achava muito doido isso, e tinha nas revistas de videogame da época, falavam que, tipo, olha, se você pegar o CD do Seal, você vai pegar um bicho único, que é o tal. Mas, cara, né, ninguém tinha essas porras. Aí eu colocava o que tinha de CD falso em casa, e aí chegava uma hora que começava a repetir já, né? Já tinha lá seus 20, 30 monstrinhos, e aí começava a repetir. Vai, Quinhosa! Vou falar os jogos que eu tenho aqui comigo de Play 1. Eita, baixou o Shinkoio. Vai ter que mandar foto. Se não tiver foto... eu mando. Eu tenho Legend of Mana, da série Mana, muito bonitinho, muito foda. Os dois Wild Arms, o Valkyrie Profile, que saiu o remaster. Legend of Mana eu sei quem Densetsu? Eu acho que é. Tem o Lunar Silver Star Story, eu tenho o Star Ocean Second Story, a Xenogears, que a gente já falou, o Vandal Hearts, que é o jogo de RPG de tática, os Breath of Fire, o 3 e o 4. Tava até com comichão da gente não tá falando dos Breath of Fire aí, porque dois dos melhores jogos aí do PlayStation. A gente não falou dos Suicodens, mas o Suicoden 1 e o 2 são, perfeitos. Não tem nem o que falar da série Suicoden. A Konami era monstra nessa época aí. Até o próprio Castlevania Symphony of the Night é considerado RPG, né? Tá na lista aqui que eu peguei. Depende. Eu vou perguntar pro Pedro. Você tem a série Grandia, que também era bem, bem importante, era da Sony. Apesar que Grandia, o 1 era muito bom, mas o que foi fodão mesmo foi o 2, né? Sim. Que aí já era Dreamcast e tal. O Grandia era aquela série de você cuidar de galinhas, ficar pegando ovos, né? Não, porque daí era jogo de fazendinha, então não é RPG. Aí, ó. Tá errado. Joguei um verde. Eu acho que pra terminar também a gente precisa falar do Dragon Quest VII. Boa! Né? Front Mission. E você não falou do jogo que mais me marcou no PlayStation 1 de toda a minha vida, que foi Saga Frontier. E você sabe por quê, né, Kenny? Você sabe por que o jogo me marcou, né? Eu acho que sim, mas fala aí. O jogo me marcou porque eu comprei meu Play 1 na semana que o Blind Guardian veio pro Brasil a primeira vez. Puta que pariu. E aí eu tinha visto eles 2 vezes já, e ia ter um show extra. E aí, eu tinha comprado o Play 1 com Saga Frontier e King of Fighters 97. Meus amigos chegaram na porta e falaram, vamos aí, show do Blind Guardian. Eu falei, não, vou jogar videogame. E fiquei em casa jogando Saga Frontier, que assim, é legalzinho, mas... É muito louco, mano, eu perdi um show do Blind Guardian. Isso me marcou tanto. Você já viu quanto? Isso que eu ia perguntar. Mas é exatamente por isso que eu vi tantos shows, porque eu fiquei tão marcado de ter perdido esse show. O show que você não viu que conta. Exatamente. Eu fiquei tão traumatizado de ter perdido esse show que eu já vi 30 vezes o Blind Guardian ao vivo, sendo só ano passado 10, e eu fiz até um TCC em cima do Blind Guardian. E é uma das minhas únicas tatuagens sobre o Blind Guardian. Tudo isso porque eu perdi esse show. Se eu tivesse ido, eu nem ia saber quem era. Você sabe que todo esse dinheiro que você gastou em show, você poderia ter pagado uma terapia legal, né? Pois é. Eu preferia ter gastado em show. Na verdade, se eu tivesse ido na terapia, eu estaria agora falando, todo esse dinheiro que eu gastei com terapia... Eu teria que ir na terapia. Eu poderia ter ido agora. Exatamente, entendeu? Tá certo. E só pra terminar, porque eu vou, senão eu não vou conseguir dormir, que eu acho injusto não falar desses jogos. Eu falei no começo Threads of Fate, que é um outro joguinho bem bonitinho da Square. Lindo. São 2 personagens, né? Você tem 2 histórias e tal. Ele é bem estilinho anime mesmo.
Você tem o Dragon Valor, que é um negócio um pouco mais pesado, né? De lutar contra dragão e tal, medieval. E um jogo que a gente esqueceu, que também marcou muito aí. Até quem não conhece RPG conhece pelo menos a capa desse jogo, que é o Legend of Legaia, que é um jogo completamente feio, que é um jogo em 3D, RPG, mas ele é um puta jogo da hora, cara. Todo mundo indo pesquisar qual que é a capa. Eu não lembro disso, não. Não, era feio. Esse jogo era feio mesmo. É uma batalha por turno, mas ele faz um combo com o cara. Então é meio que um jogo de luta ao mesmo tempo. Não é um jogo de luta, mas é tipo um Bust a Move, tá ligado? Que você coloca esquerda, direita, cima, baixo, quadrado. Aí você dá um combo com o cara. Sim. E aí se dá errado, você não dá muito dano. Então vale a pena falar também. E é isso. Agora eu posso dormir em paz. Pode dormir feliz, Quinho? Posso. Então... Lembrou de mais algum, Pedro? Não. Não? Vou declinar a palavra, excelência. Então temos episódio, Mário? Temos sim. Vamos terminar antes que o Quinho comece aí com o Happy God de mais uns 50 RPGs que ele vai lembrar. Mega Man Legends. Mega Man Legends. Você viu, né? Que é o silêncio, assim, o cara assim, tipo, a cabeça pegando fogo ali, o HDzinho. Caralho, Mega Man Legends, velho. E jogo que saiu, eu não sei se saiu pra Super Nintendo também, mas o RPG Maker saiu pra PlayStation 1. Saiu pra PlayStation 1. Então tinha tanto RPG que você fazia o seu próprio. É isso. É, exato. Então valeu, gente. Obrigado. Vamos aí. Valeu. Falou. Valeu. Créditos do episódio: Bruno Medeiros, pauta, Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta, Grêmio Barata, identidade visual, Mário Perim, pauta, Pedro Azevedo, pauta. Ô, louco, que coisa é essa? Nem ganhou XP aí, não subiu de nível pra falar Matheus-Chefe, tem que ser mais. Matheus-Chefe. Vou fazer melhor então, peraí. Esse é o ânimo de quem mata o chefe jogando RPG. Por turnos, quem mata o chefe por turno. Mata o chefe por turno foi foda.